Meus queridos irmãos, amigos, participantes da página Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai, eu vos saúdo com a Shalom do Eterno nesta noite. Novamente aqui estou com a oportunidade que o Eterno concede de estar trazendo aqui mais um ensinamento, continuando a série que nós estamos fazendo sobre a vida do personagem Abraão. Nós temos falado muitas coisas importantes sobre ele. Nosso objetivo nesta série de ensinamentos da pessoa, sobre a pessoa de Abraão, esposada aqui no livro de Bereshit, de Gênesis, tem como objetivo nos instruir e nos fazer aprender lições importantes com a vida do patriarca, esse personagem importante, que, como já disse em estudos passados, a vida de Abraão é importante tanto para cristãos quanto para judeus e também para os muçulmanos. Então, estas três correntes de fé, elas são baseadas na vida de Abraão. Elas têm como patriarca Abraão. E nós vamos estar comentando aqui em Gênesis 22 sobre este personagem, mas antes eu gostaria de fazer uma oração, dirigindo ao Eterno, o nosso Criador, as nossas teflot, que são orações, a fim de que ele possa abençoar este momento de reflexão. Eterno Adonai, querido e santo, eu quero introduzir minha vida na tua presença neste momento e assim eu faço no nome do teu Filho amado, nosso Salvador Yeshua. Eu quero lhe agradecer pela oportunidade de estar vivo. Eu quero te agradecer pelo dom da vida. Quero pedir que o Senhor abençoe a vida dos amados e queridos irmãos, as pessoas que estão do outro lado e que vão participar deste trabalho. Em nome de Yeshua, meu Deus, eu peço que o Senhor abençoe a vida da minha família, a vida das famílias que estão assistindo e vão assistir este trabalho, a vida das pessoas que vão ter acesso a esta mensagem. Que o Senhor nos abençoe dando uma noite maravilhosa, cheia do poder, cheia da tua graça, das tuas bênçãos e benevolências. Muito obrigado, eu lhe agradeço, ó Eterno, em nome de Yeshua. Amém. Gênesis 22 diz assim: E foi depois dessas palavras que Deus experimentou Abraão e disse-lhe: Abraão, e disse: Eis-me aqui. E disse: Toma, rogo teu filho, teu único filho, a quem amas, Isaque, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali como oferta de elevação sobre um dos teus montes, que te direi. Bem, meus queridos, até onde nós estamos dispostos a nos sacrificar para poder cumprir a vontade do Eterno? É com essa pergunta retórica que eu introduzo este ensinamento do dia, da noite de hoje, deste presente momento. Baseado nesta pergunta, nós vendo as atitudes e exemplos de Abraão, podemos chegar à seguinte conclusão de que nós não podemos querer servir a Deus sem ter a disposição de nos sacrificar. E baseado na história e nos exemplos de Abraão, nós temos que ter esta disposição. A disposição de nos sacrificar. Sacrificar, às vezes, nossas paixões, nossos desejos, nossa vontade, nossos hábitos, nossos momentos, às vezes, até mesmo de lazer, e muitas outras coisas a mais que, às vezes, é necessário que venhamos a sacrificar por amor a Deus.
Lembrando das palavras de Yeshua, ele disse: aquele que quiser servir a mim, aquele que quiser vir após mim, ele tem que deixar campos, tem que deixar pai, tem que deixar mãe, tem que deixar filhos, tem que deixar lavoura, os campos, por amor de mim. E quem não deixa essas coisas, não é digno de mim, disse ele. Então, meus queridos, Abraão nos dá este exemplo. E tem aqui um comentário da Torá, da editora Sefer, que eu gostaria de estar lendo com os irmãos, né? Muito importante, muito bonita, aqui ó, a versão em português, né? E de cá tem o hebraico. Nós vamos estar comentando sobre este personagem. É interessante, no versículo 2 do capítulo 22, o comentário diz o seguinte: toma rogo teu filho, teu único filho, a quem ama, Isaque. Nós lemos este versículo. Vamos ler aqui para nós aprender um pouco e extrair uma lição a respeito do feito deste personagem. Nota-se aqui que a ordem de Deus não lhe foi manifestada repentinamente. Nem mesmo o lugar do sacrifício lhe foi especificado. Uma distância de 3 dias separava do Monte Moriá. E foi no 3º dia, Deus podia indicar-lhe um lugar mais próximo. Porém, não quis que o sacrifício de seu fiel servidor fosse um ato precipitado. Entretanto, mesmo no 3º dia, Abraão estava decidido e pronto, como no primeiro momento, a fazer a vontade de Deus. É isso que é importante. Vemos aqui no comentário, né, que Abraão, meus queridos, ele não media esforços para agradar a Deus. Além de ter saído da sua terra, saído do meio da sua parentela, abandonado o convívio natural, familiar da terra de Ur dos Caldeus, ter abandonado a sua vida profissional, os seus afazeres, além de ter dado esse exemplo para todos nós, aqui diz a Bíblia que ele dá outro belo exemplo. E qual é o outro belo exemplo que ele dá? O exemplo de não amar nada, nem ninguém, além, acima do seu Deus. Nós devemos estar dispostos a fazer o sacrifício que for para agradar ao Eterno, a Deus, ao Todo-Poderoso também. Não adianta, vou voltar a falar sobre isso, eu e você dizer assim: eu amo a Deus, eu amo a obra de Deus, eu amo ao meu Salvador, a Yeshua ou Jesus, eu amo. Se nós não demonstrarmos este amor com atitudes, tudo será em vão. O verdadeiro amor não é demonstrado com palavras bonitas, com canções bonitas, com poemas, poesias, escritas. Não. O verdadeiro amor, tanto a Deus quanto ao próximo, é demonstrado em atitudes. Então, Abraão não apenas falou, expressou de uma maneira bela, poética, bonita, escrita ou verbalizada, que ama a Deus. Ele expressou com a atitude de entregar o seu próprio filho, o amor que sentia por Deus. Que este amor, este belo exemplo da parte de Abraão, possa estar presente na minha e também na sua vida, no nome de Yeshua. Aqui então, está dizendo que
Deus não indicou para ele o lugar, só falou assim, olha, é no Monte Moriá. E este local já era sacrifício para ele chegar lá. Já era sacrificial, já era fazer um sacrifício chegar lá. Por quê? Porque ele tinha que viajar 3 dias para chegar lá. Então, ele também não tinha o local exato. Ele não tinha as coordenadas exatas do Eterno. Mas mesmo assim, ele seguiu as poucas coordenadas que o Eterno lhe deu. Então, às vezes, é difícil para nós nos sacrificar, fazer o sacrifício. É difícil, não é fácil. Às vezes, nos custa caro. E para Abraão, era difícil, porque ele era um idoso de 110 anos de idade aproximadamente. Ele era um homem já avançado em idade, que não tinha a saúde e o vigor de antes. Mas mesmo assim, ele pega seu filho, sua jumenta, a lenha e vai até o local onde Deus indica, a terra de Moriá. Então, vamos refletir. O que nós temos feito para agradar ao Eterno? Qual sacrifício nós estamos fazendo? O que nós estamos dispostos a sacrificar? Nós vemos que o Eterno, ele dá esta indicação para Abraão e Abraão não recusa. Ele simplesmente, de uma maneira voluntariamente ele se entrega ao Eterno, pega seu filho para ir oferecê-lo como sacrifício. Por muito menos, nós temos demonstrado que o amor, às vezes, nosso amor pelo Eterno, pela sua palavra, ele é deficiente. Ele não é perfeito, ele não é pleno. Por diversas razões, diversos motivos, em diversos momentos na nossa vida, nós podemos perceber que o nosso amor é deficiente. A exemplo, melhor dizendo, de Abraão, todos nós, meus irmãos, temos que fazer o possível e nos sacrificar para oferecer o melhor de nós para o Criador, para o Eterno. Ele não questionou, ele não negou, ele simplesmente foi fazer aquilo que Deus, o Eterno, tinha ordenado. Então, meus queridos, eu não sei o que às vezes Deus pede de mim e de você. De mim eu sei, mas de você. O que o Eterno pede de nós? Da minha parte, eu sei os sacrifícios que fiz e que ainda tenho que fazer, que estou fazendo. Mas da sua parte eu não sei. Eu só sei de uma coisa, que se você realmente ama a Deus, você se sacrificará, se esforçará para poder cumprir a vontade deste Deus. E nós nunca vamos, neste mundo, ser aprovado pelo Eterno sem antes ser provado. Abraão estava sendo provado, para depois ele ser aprovado. Recebeu ele o título de pai de nações, pai de multidões, amigo de Deus. Recebeu ele vários títulos naquela época. Porém, não foi por acaso e não foi de qualquer maneira. Isso só ocorreu depois dele provar, com esta atitude de se sacrificar, de sacrificar o seu filho, de demonstrar que Deus e a sua palavra estavam acima de tudo para ele. Nós temos um defeito. Desde o ano 2000, que foi a época que eu entreguei minha vida para Deus e que eu ingressei em uma igreja evangélica, confessando minha fé em Jesus, hoje,
sou membro do judaísmo messiânico, faço parte do movimento de retorno às raízes hebraicas da fé, a Techuvá. Então, desde aquela época em que, de uma maneira diferente daquela que eu sirvo a Deus hoje, eu comecei a servir a Deus, eu tenho mexido com o público. Fui pastor durante 21 anos. E sempre vi pessoas querendo o máximo de Deus, tudo de Deus, com o mínimo de esforço da parte delas. E isso não é possível. Deus faz a parte dele, mas eu e você também tem que fazer a nossa. Se eu e você quisermos agradar a Deus, fazer a vontade dele, nós temos que nos sacrificar. Se você quer ser aprovado, primeiro você precisa passar nas provas, nos testes. O Senhor, o Eterno, ele nos testa. Ele testa cada um de nós. Nosso amor, nosso comprometimento, nossa disposição de obedecer, nossa disposição de sacrificar, nossa resiliência, nossa resignação. Ele prova nossos pensamentos, nossa conduta, nosso comportamento, nossa disposição de abandonar hábitos, pessoas e lugares por amor a ele e a sua palavra. Porque Abraão, ele teve que abandonar pessoas, hábitos, ele teve que abandonar muitas coisas dos seus afazeres para poder fazer a vontade de Deus. Eu tenho visto que as pessoas têm a tendência mais forte a obedecer, a obedecer a sua própria voz interior, o seu próprio ego, o seu próprio eu, do que a voz do Eterno. A quem estamos prestando mais obediência? Ao nosso eu interior, ao nosso querer, ou aquilo que o Eterno tem pedido de nós? Aquilo que Deus tem exigido de mim, de você. É isso que nós temos que refletir. Então, Abraão não mediu esforços para poder agradar a Deus. Ele, depois de ser indicado aí no Monte Moriá, ele pega seu filho, ele pega a lenha e vai. 3 dias de viagem até chegar àquele local. É um sacrifício. Eu nunca andei 3 dias direto na minha vida. Eu garanto que poucas pessoas que vai me ver, que está assistindo esse vídeo, que vai ter acesso, vai falar, não, eu já andei 3 dias direto, né? Eu tenho certeza. Então ele fez isso. Naquela época não existia avião, naquela época não existia carro, naquela época não existia nem sequer uma bicicleta. Era a condução mais apropriada naqueles momentos eram os animais de transporte, o camelo, o burro, né, o cavalo, o boi, enfim. Então ele foi, segundo a Bíblia, em uma jumenta, né, montado ali a sua montaria, o seu meio de transporte foi um jumentinho. Então, queridos, ele não mediu esforços para agradar a Deus. Ele estava decidido e pronto, como no primeiro momento, né? Nós vemos o primeiro momento aqui no capítulo 12, quando Deus chama ele. Decididamente ele abandona tudo e vai seguindo as indicações do Eterno. E então ele decide servir a Deus, ele larga tudo, ele abandona tudo e vai para fazer o sacrifício do seu próprio filho. Não era o sacrifício de um animal, não era o sacrifício de um cordeiro, não era o sacrifício de um bezerro, não era um sacrifício de dar uma grande oferta. Ele estava indo oferecer a vida do seu filho. Né? Nós sabemos que isso era um teste, pois o Eterno nunca se agradou de sacrifícios humanos. Isso aqui era um teste para Abraão. E ele foi fiel e passou no teste. Né? Louvado seja o Eterno por isso. Então, queridos, concluindo aqui a nossa reflexão de hoje, ele então decididamente vai, como no primeiro momento, fazer
a vontade de Deus. É muito importante, irmãos, nós passarmos nos testes. É muito importante nós sermos aprovados. Mas antes disso, nós temos que ter à disposição a condição de passar nos testes, nas provas. Ninguém é aprovado sem antes ser provado. Então Abraão, ele foi, ele caminhou, ele fez o que deveria ser feito. E aí nós lemos em Mateus Metiarro, capítulo de número 21, a partir do versículo 3, quando Yeshua fala sobre nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas somente aquele que faz a vontade do Pai que estás nos céus. É muito importante. Yeshua sempre se preocupou, assim como Abraão também, em fazer não a própria vontade, mas a vontade de Deus. Quando ele estava orando no jardim do Getsemane, a Bíblia diz que ele recitou as seguintes palavras: Pai, se queres, passa de mim este cálice, se porém não for possível, faça-se não a minha vontade, mas a sua. Assim disse Yeshua perante o Pai naquele momento. Então, é importantíssimo nós termos este conceito de que a vontade de Deus prevaleça sobre as nossas vidas. Ele também ensinou no mesmo capítulo, quando ele diz, né, ele traça uma parábola da casa que é construída sobre a areia e a casa que é construída sobre a rocha. Ele diz que bem-aventurado é o homem que constrói a sua casa sobre a rocha, porque vem os ventos, vem a chuva, vem a tempestade, dá contra aquela casa e ela não cai. Mas aquele que constrói a sua casa sobre a areia, ele vê a ruína. Por quê? E ele disse então, concluindo o seguinte, que assim é aquele que faz a vontade de Deus. Ele constrói sua casa sobre a rocha. Ele é como é semelhante àquele que constrói, edifica, erege sua casa sobre uma rocha. Então, não fazer a vontade do Eterno, não ter essa disposição, meus queridos irmãos, simplesmente traz para mim, para você, para todos nós, ruínas. Nós somos, então, testados e, por não fazer a vontade do Criador, somos reprovados ao invés de sermos aprovados. Ninguém quer ser reprovado, mas quase todas as pessoas esquecem que os testes, as provas vêm, e que para ela ser aprovada, ela precisa se submeter, aceitar e passar pelas provas. Então, fica aqui essa reflexão, que nós possamos aprender com Abraão. Abraão era um homem comum. Muitas das vezes a gente usa o exemplo de Yeshua, o exemplo de Jesus, e as pessoas falam assim, não, mas Jesus era Deus. Né? Para ele é fácil. Né? Então, nós estamos falando aqui de um personagem comum, de um homem comum, de um homem natural, né? Então não há desculpas. Eu e você podemos agradar a Deus, devemos agradar a Deus, precisamos agradar a Deus. Entenderam, meus irmãos? Desejo que o Eterno abençoe a cada um de vocês, a cada um de nós, e que as bênçãos dele esteja sempre presente na nossa vida, no nome de Yeshua. Para finalizar, eu gostaria de pedir você que assistiu essa mensagem, vai assistir, compartilha ela com as pessoas que você ama, compartilhe nas suas redes sociais
Visite o meu canal no YouTube, Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai. Eu preciso muito da sua ajuda, se inscrevendo ali no canal, dando seu like, para que o YouTube veja que os vídeos que vão para lá, para aquele canal, estão sendo vistos e importantes, estão sendo importantes na vida das pessoas, né? Deixe seu comentário ali também no YouTube, faça a sua inscrição para que o canal cresça e que a minha voz de pregador, de instrutor, de ensinador da palavra do Eterno, ela possa chegar mais longe. Você pode me ajudar, colaborar nesta área. Amém? Querido e eterno Adonai, encerro este trabalho, essa mensagem com esta oração, te agradecendo pelas provas, porque é através dessas provas que eu tenho a condição de ser aprovado. Sei, pela tua palavra, que o Senhor aprova, sim, mas antes de aprovar, o Senhor prova. Não existe aprovado sem passar antes pela prova. Não existe aquele que é abençoado e aprovado pelo Senhor e que não passe antes pelo crivo dificultoso da prova, da provação e dos testes que o Senhor impõe. Ajude-nos, Eterno, pois somos muito débeis, pequenos e fracos, mas o Senhor é grande, bondoso e justo. Dai-nos força, sabedoria, no nome de Yeshua. Amém. Que o Eterno abençoe. Boa noite e shalom.